Vamos começar pelos judeus, então? A presença deles é bem antiga mesmo, lá do Brasil colônia, com os cristãos novos. Isso, aqueles judeus forçados à conversão na Península Ibérica, né? Fugindo da Inquisição. Exatamente. E é incrível pensar que a primeira sinagoga das Américas, a Kahel Zur Israel, foi fundada em Recife. Sim, em Recife. Essa presença inicial foi, assim, crucial. Depois, claro, vieram outras ondas migratórias bem importantes, séculos XIX e XX. Quais, principalmente? Principalmente judeus Ashkenazi, da Europa Oriental, muitos fugindo da violência dos pogroms, e também sefarditas do Marrocos. Eles se espalharam pra caramba. São Paulo, Rio, mas também Porto Alegre e até na Amazônia, o que é bem curioso. Na Amazônia? Sim. Tem até a história do Rabino Munhal, que acabou virando uma figura quase de santo popular por lá. Mostra uma adaptação cultural, assim, bem particular, né? O censo de 2010, para ter uma ideia, contava uns 107 mil judeus no Brasil. Nossa, que interessante essa adaptação. E a presença muçulmana também é antiga, mas talvez menos comentada no início, né? Também é bem antiga. Começa com os africanos escravizados que já eram muçulmanos. Os malês na Bahia são um exemplo mais conhecido. Ah, sim, a Revolta dos Malês, em 1835. Exato, uma revolta importante, muito ligada à tentativa deles de preservar suas práticas religiosas. Isso bem antes daquela grande imigração árabe. Que veio depois, né? Sim, essa veio mais para o final do século XIX e durante o século XX. Principalmente do Líbano, Síria, Palestina. Essa galera trouxe diversas vertentes do Islã. A maioria sunita, mas também xiitas e outros grupos como drusos, alauítas. Isso estabeleceram onde, majoritariamente? Muitos vieram pensando em voltar, mas acabaram ficando. Se concentraram muito no sudeste, sul, centro-oeste também. Entendi. E tanto judeus quanto muçulmanos, assim que chegaram e começaram a se estabelecer, investiram pesado em criar espaços próprios, né? Para manter a identidade. Com certeza. Isso foi fundamental. Construíram sinagogas, mesquitas. A Mesquita Brasil, em São Paulo, de 1929, foi uma das pioneiras. A de Curitiba também é a antiga, 1957. E não só templos, imagino. Escolas, sociedades beneficentes, cemitérios. Exatamente. Essas instituições eram vitais. Funcionavam não só para a religião, mas como centros sociais, culturais. Quase clubes, como alguns descendentes até descrevem, sabe? Isso ajudou muito a manter a coesão e a identidade passando de geração para geração. E essa organização teve impacto na integração deles na sociedade brasileira? Olha, parece que sim. Essa capacidade de organização talvez tenha se refletido na integração mais ampla. A gente vê isso até na política, onde hoje tem uma presença numérica bem expressiva de descendentes de árabes, por exemplo. Muitas vezes ligados a partidos mais conservadores, aliás. Falando em coesão, mas essas comunidades não são blocos únicos, né? Imagino que haja diversidade e talvez até tensões dentro delas. As fontes falam disso. Excelente ponto, não são mesmo. Entre os judeus, por exemplo, as fontes apontam para uma identidade hoje talvez mais fluida, que mistura religião, cultura, história. E sim, existem tensões internas. Recentemente, por exemplo, reações à apropriação de símbolos judaicos por grupos cristãos conservadores. Entendo. E entre os muçulmanos? A diversidade é enorme também. Tem os sunitas, xiitas, drusos, alauítas, tem os brasileiros que se converteram ao Islã, tem novas levas de imigrantes que nem são árabes, como africanos. E isso cria dinâmicas internas, claro. Às vezes tensões entre os imigrantes mais antigos, já estabelecidos, e os recém-chegados ou convertidos, ou sobre interpretações diferentes, acesso aos textos. Faz sentido. E como que as coisas que acontecem lá fora, tipo o conflito israelo-palestino, como isso entra na dinâmica aqui no Brasil? Deve mexer bastante com as comunidades, né? Mexe, e mexe muito. A posição do Brasil sobre o tema já mudou algumas vezes, hein? E eventos globais, como a guerra recente em Gaza, têm um impacto direto aqui. As fontes relatam, sim, uma exacerbação das tensões entre alguns setores das comunidades judaica e árabe no Brasil. Aumento de discurso de ódio, essas coisas. Infelizmente, sim. Relatos de aumento de discurso de ódio, até alguns incidentes. É um desafio para a convivência que, de modo geral, sempre marcou a trajetória desses grupos aqui.
Uma convivência majoritariamente pacífica, vale dizer. E isso acontece ao mesmo tempo em que a gente vê mobilizações na sociedade, né? Atos pró-Palestina, debates acalorados, inclusive nas universidades. Exato. A sociedade brasileira não está imune a isso. Uma pesquisa recente até mostrou o público bem dividido. Muitos, 42%, preferem que o Brasil fique neutro. Outros, 29%, apoiam a solução de dois estados. E as redes sociais, claro, amplificam tudo isso, né? Para todos os lados. Então, resumindo, o que a gente vê é uma história longa, né? De construção de vida, de coexistência dessas comunidades aqui no Brasil, muitas vezes lado a lado. Sim, uma história de integração notável, de construção de identidades muito ricas. Mas que hoje enfrentam desafios bem complexos que vêm tanto de dentro das próprias comunidades quanto como um eco de conflitos globais. Perfeitamente colocado. É essa trajetória de integração e construção, mas também com essas tensões, especialmente as mais recentes, que acabam testando essa harmonia social. As fontes até sugerem, né, a importância de manter o diálogo intercultural, a educação, para poder navegar essas águas mais turbulentas. Fica então a reflexão para a gente, né? Como o Brasil, esse país que é feito de tanta diversidade, pode fortalecer as pontes, o entendimento mútuo entre essas comunidades com histórias tão profundas e entrelaçadas aqui, ainda mais no momento em que o mundo parece puxar tanto para a polarização.